O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, deu o nome de 12 senadores e 49 deputados federais e um governador na parte de sua delação premiada, que trata de políticos, segundo reportagem recente da revista Veja. Num amplo esquema de corrupção que teria redundado em mais de 10 bilhões de reais, fruto desta corrupção em contratos com a Petrobras. O benefício do réu pode auxiliar as investigações, se as informações trazidas por ele forem devidamente confirmadas. Mas o contexto em que aconteceu esse momento, o vazamento da informação, a delação premiada, agora faltando poucos dias para as eleições. Isso aí abre uma suspeição sobre esta atitude? Quão isenta é uma delação premiada, levando em consideração que quem diz ter as informações é o maior interessado na redução da pena? É o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. Conversas Cruzadas hoje está na companhia do Dr. Hélio Brasil, que é presidente da Associação dos Advogados Criminalistas em Santa Catarina. O programa recebe também o delegado Renato Saião Dias, que é corregedor regional da Polícia Federal em Santa Catarina. Também recebemos o professor Wesley Collier, pós-graduado em Políticas e Estratégias, juiz aposentado, e o advogado Alexandre Salom Pinto da Luz. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença aqui conosco. Em Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história, um empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria, a força que gera competitividade. Queres, compre e concorra a 3 carros na promoção Trio da Sorte. Você participa do programa via nossas redes sociais com perguntas, opiniões. Você acha que é justo, de certa forma, você comprar uma informação via delação premiada? Aquele que é réu acaba ganhando uma dose homeopática de liberdade em troca desta informação? É o que nós estamos tratando a partir de hoje. Bom, doutor Hélio, para explicar para quem está ligando a TV agora e está acompanhando já desde o último final de semana esse termo, né, expressão delação premiada, o que significa, como é que funciona na prática? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de bancada. Em verdade, a delação premiada, como o próprio nome diz, é um acordo, né? Um acordo entre um dos acusados, alguém que está sendo acusado de algum delito, e a acusação. Pode ser tanto na fase investigativa, o delegado de polícia, ou já na fase indo para a ação penal, ou como promotor. Então, se for com o delegado de polícia, vai ter depois ter um parecer do promotor. E se for diretamente com o promotor, será feito esse acordo, né? E será visto se esse acordo consegue desvendar alguma coisa e irá para o juiz para ver se ele homologa ou não. O que significa homologar ou não? Porque o juiz vai verificar se realmente as informações trazidas por aquele acusado, por aquela pessoa, realmente ou desbarataram uma quadrilha, ou conseguiram resgatar alguma vítima, ou conseguiram ver os bens, onde foram parar os bens que foram lesados, seja patrimônio público ou outro tipo de crime. Então, aí ele vai aquilatar para ver se concorda ou não, né? Se homologa ou não aquele acordo feito anteriormente à deflagração da ação penal. E no caso de uma condenação desse suspeito, né, deste réu, há uma redução de pena. Exato, esse é o prêmio. Aí, no caso de haver condenação dos outros réus, é claro, né? Também, aí ele tem uma redução do pena ou até mesmo o perdão judicial, ou seja, não responde a pena nenhuma. É uma invenção brasileira ou outros países também praticam a delação premiada? Não, outros países também praticam. Os Estados Unidos é um dos que mais pratica. Né? Chamada plea bargain, que já antes, não precisa nem ser delação premiada, já no começo do processo, o promotor pode oferecer ao réu um acordo entre penas e delitos. Eu vou acusar só disso, você vai pegar tantos anos de prisão. Aí, aceita ou não? Não, eu sou inocente, eu não quero aceitar, eu quero que processe.
porque lá o processo é muito caro, o processo penal. Então, se ele não aceitar, o processo segue em frente. Bom, seria um exagero afirmar que a delação premiada, delegado, ela acontece porque polícia e Ministério Público falharam? Boa noite. Boa noite. Não, a delação premiada ou colaboração premiada é uma das formas de obtenção de prova, né? A polícia tem uma série de medidas que ela pode se utilizar para desvendar um crime. Porém, há alguns esquemas, alguns fatos que, pela complexidade, pelo alcance, seja porque sobe nas mais altas esferas do poder, seja pela a questão econômica, né, o poder econômico, não só o poder político, mas econômico dos envolvidos, há uma dificuldade em se descobrir como as coisas aconteceram, quem está envolvido, toda aquela teia de uma estrutura, de uma organização criminosa, né? Então, a polícia precisa de alguém que estava dentro desse esquema e que pode auxiliar, apenas auxiliar. Não vai ser com base numa colaboração que você vai conseguir a condenação de alguém. É uma das formas que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, aquele colaborador vai nos apontar quais são as contas utilizadas para lavar o dinheiro daquela organização, né? Onde estão os computadores que armazenam as informações que a polícia precisa. Ou seja, nós vamos ter todo um trabalho em cima do que aquele colaborador falar. Tá, agora, no caso dessas informações não se confirmarem ou não houver a prova dessas informações, acontece algo com o delator? Sim, o acordo, ele é bilateral. Então, o delator se beneficia se a sociedade se beneficiar com aquela colaboração. Então, quando a gente faz o termo de acordo, nós colocamos as condições. Você vai colaborar da seguinte forma. Você vai nos apontar quem te entregou. Vou dar um exemplo. Quem te entregou a droga desde a saída dela lá no exterior. Quem comprou a passagem, quem o recebeu aqui no Brasil, onde você ficou hospedado, vai nos apontar os nomes, nós vamos ter que ir lá confirmar tudo. Sim. Né? O nome das pessoas, que mais? Outros envolvidos. E a polícia, então, vai ter que confirmar essas informações. São as peças, né, que vão sendo montadas. Se por um acaso ele passar informações falsas ou aquelas informações não forem suficientes para a persecução penal, ele simplesmente não vai ter benefício nenhum. Mas pode ter algum prejuízo? Não? Eu diria que prejuízo não. Pois eu vou sair um pouquinho da esfera dos senhores para entrar aí em questão política, porque é o seguinte, digamos que essas denúncias, elas alterem o processo eleitoral e aqueles que forem citados, ou aqueles que já foram citados aí na delação, depois nada daquilo que foi dito se comprove na prática. Aí nós teremos um dano forte aí, né? Não, nós já temos um problema, que é uma colaboração premiada que é sigilosa estar exposta em público. Pois é, mas é um vazamento, ou do advogado, enfim, o vazamento da informação, isso sempre aconteceu também, né? Sempre aconteceu, o vazamento da informação, enfim, uma informação... É uma anomalia do sistema, porque lá prevê confidencialidade. Pois é, mas interessa a quem, digamos assim, porque interessa a quem o vazamento dessa informação? Tirando a questão política, mas eu digo, entre as partes envolvidas do processo, interessa a quem o vazamento dessa informação? Não interessa a ninguém, porque o próprio acusado que está fazendo a delação premiada, isso é um problema também da lei, que ele e a sua família podem ser vítimas de represália. Sim, exato. Daqueles que foram citados, né? Que ele fez a delação premiada. Claro. Então, isso agora já todo mundo sabe, por né? óbvio que ele ou o advogado dele não tem interesse algum em expor, né? Tornar público essas informações. Né? E a delação que deixa de ser sigilosa corre o risco de não valer. Por quê? Porque a lei estabelece que ela tem que ser sigilosa. Mas pode haver uma nulidade? Pode haver uma nulidade processual. Isso é muito sério, hein? Uma nulidade no processo. É um problema sério. Quer dizer, porque... E hoje já tem mais informação do que tinha ontem, né? Você começou o programa dizendo... Aumentou o número, né, de gente. Aumentou o número. Cada vez mais. A Polícia Federal já está com um inquérito para saber porque está vazando. Pois é. Porque pode... E outro problema também, publicando essas informações,
as pessoas que em tese estariam envolvidas, os acusados, eles começam a dissimular tanto mas os crimes... Ok, mas o que foi feito, né? Enfim, se há algum tipo de prova... E o grande problema do vazamento da delação premiada é porque a sociedade já faz com que os próprios nomes que estão dentro do testemunho do diretor da Petrobras já faz com que eles sejam culpados, que eles sejam condenação moral, corruptos, uma condenação moral. Mas esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil, né? Esse é nós pegarmos aí os problema, crimes contra a pessoa, né? Enfim, né? Os crimes contra a vida, esses aí, então, não precisa nem julgamento nem prisão, há linchamento na rua. Sim. Né? E até estava acompanhando um caso aí que na faixa de 7% aí as pessoas apanham sem ter nenhum tipo de envolvimento com o caso, como morreu a moça que era lá no Guarujá, né? Eu estava conversando com o doutor Hélio ali nos bastidores, de uma reportagem numa revista, onde a matéria tratava do quê? De pais denunciados pelas ex-mulheres de abuso sexual aos filhos. E ao final do processo, todos foram comprovadamente inocentes. Seríssimo isso. E aí, a maioria deles apareceram em programas sensacionalistas, tiveram a honra... O dano da imagem lá embaixo, terrível, né? O dano da imagem terrível. E aí, um deles, o que chama a atenção... E por que não vieram agora na minha casa fazer uma reportagem comigo dizendo que eu sou inocente? Aí não é mais... Perde a dignidade, perde o emprego, perde a família, perde até o contato com irreparável. Agora, essa questão para mim é nova aí, né? Essa questão de que... Pode haver nulidade. Nulidade do processo em caso de vazamento da informação. E eu peço, desculpem o termo, eu peço a Deus que os juízes não tratem de firulas processuais para tornar nulo o processo por causa desses vazamentos. Mas isso já aconteceu alguma vez de o processo tornar nulo em função do vazamento da informação? Não sei, mas pode vir. Mas os senhores concordam com essa tese, pode hein? Acontecer. Sim, está na lei. É isso? O senhor também, delegado? Olha, eu diria que, embora a nossa atuação seja na fase pré-processual, eu diria que talvez o vazamento possa prejudicar, qualquer vazamento possa prejudicar o processo em si, por dar conhecimento amplo aos próprios envolvidos, como o doutor já tinha dito, podem consumir provas, podem atrapalhar a investigação, né? Sim. Por isso nós temos que realmente preservar. Eu talvez não entenda que haja uma nulidade assim já imediata, né? Só porque houve um vazamento. Então aqui são coisas diferentes, né? Não há o que se criticar. Eu imagino que reduz a intensidade da crítica ao Instituto da Delação Premiada se não há vazamento. Agora, aí a gente aumenta a tendência a criticar a delação quando há vazamento. Isso. Porque se o resultado da operação da delação premiada sem vazamento, se chega à conclusão e facilita a condenação daqueles suspeitos, aqueles que são culpados efetivamente, perfeito. Agora, no caso de vazamento, o dano de imagem, aqueles que depois, no andar da carruagem, não tiverem um tipo de envolvimento, o problema é o vazamento, então. Não, olha, são feitas essa colaboração premiada diuturnamente e ninguém sabe, ninguém vê, porque é feito ali no sigilo das repartições ali da polícia. Não, e esse aqui é um caso, sucesso. Não, e esse caso aqui é um caso de repercussão nacional. Funciona. Mas na delação premiada existem outros problemas, né? Por exemplo, pode ser daqui a pouco, depois do intervalo, claro. os problemas? Então tá certo. Problema. Então vamos falar dos problemas da delação premiada daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.